Agora, o recurso pode ser incompatível. Se o recurso for incompatível, eu entrei com um recurso errado. Então, ao entrar com um recurso errado, não vão conhecer do meu recurso por ausência, né, do requisito relacionado ao cabimento. Mas vejam, pode haver uma situação intermediária entre o recurso adequado e o recurso inadequado. Esta situação intermediária, ela ocorre nas hipóteses em que existe dúvida acerca de qual o recurso que eu devo interpor nesta situação. Qual dúvida eu tenho? Vou dar um exemplo. Nos chamados pedido genérico, no pedido genérico, tá? O juiz condena o réu a pagar, o juiz pode condenar o réu a pagar, mas não estabelece o quantum de beato. E aí a parte terá que entrar com a liquidação de sentença. Tá? Nestas hipóteses, a sentença condenatória é chamada de sentença condenatória ilíquida. Tá? E eu preciso me valer de uma nova fase, chamada liquidação de sentença, para agregar ao ante beato, a obrigação do pagamento, o quanto a ser pago. Então, a doutrina diz, na sentença condenatória, o recurso cabível é a apelação. Tá? E nesse meio tempo, a parte interpõe a liquidação de sentença, ou julgado isto, a parte interpõe a regulação de sentença, depois do julgamento da apelação, a parte interpõe a liquidação de sentença, e na liquidação de sentença, diz a lei, lá no 509, diz a lei que, olha, da decisão que julgar a fase de liquidação de sentença, cabe agravo. Onde é que está isso? Lá no parágrafo único do 1015, que diz, também caberá agravo contra decisões interlocutórias proferida na fase de liquidação de sentença. Então, o legislador disse, olha, na liquidação de sentença cabe agravo, certo? E não apelação. Só que isso é muito complicado. Né? Como o legislador hoje criou o julgamento antecipado parcial de mérito, que nós acabamos de ver lá no 356, quando ele cria isso aí, o que acontece? Se nós pegarmos o conceito, né? E aqui vai uma dica para vocês fazerem, quem tiver interesse, um dos efeitos, isso aí é isso que eu estou colocando, que vai para fazer o trabalho relacionado à prova. Olhem só que interessante, o conceito de sentença do parágrafo 1º do 203, se ele for utilizado, eu não posso mais hoje falar de sentença genérica. Por quê? Porque pelo conceito de sentença que nós já vimos lá, no 203, né, diz o seguinte, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença ou pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, só pode ser sentença quando puser fim à fase cognitiva do procedimento comum. Ocorre, meus amigos, que a liquidação de sentença, como está lá dentro do 509, tá? Ela está dentro do 509, a liquidação. O 509, se vocês olharem no sumário do código, ele está dentro da fase cognitiva. Ele está dentro. Ora, se está dentro, a decisão do juiz que julga se o réu deve ou não, não pode ser considerado sentença. Teria que ser uma decisão interlocutória, pelo próprio conceito do parágrafo 1º do 203. E vejam
e a decisão da liquidação de sentença que nós vimos antes, a decisão da liquidação de sentença, que pelo parágrafo único do 1015 é chamada de interlocutória, porque cabe agravo de instrumento, ela, pelo parágrafo 1º do 203, põe fim ao processo. Tradução. Se eu aplicar o que está escrito no parágrafo 1º do 203, é exatamente ao contrário do que alguns artigos do Código colocam e do que a doutrina se dá conta. Por que é o contrário? Porque da decisão que condena o réu em pedido genérico, pelo parágrafo 1º do 203, é uma decisão interlocutória e deveria caber agravo, porque não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. E a decisão que julga a liquidação não poderia ser interlocutória, porque ela põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e, portanto, se adapta ao conceito de sentença e caberia apelação. O contrário do que todo mundo fala. Ora, nesta hipótese, pergunto eu para vocês. Eu, com base hoje no parágrafo 1º do 203, quando houver uma decisão que trate, de pedido genérico, eu, Darcy, hoje, terei o cuidado de dizer para o juiz, olha, doutor, aqui a lei manda entrar com apelação, todo mundo entra com apelação, mas, explicando esta teoria que eu coloquei para vocês, eu acho que é agravo, por causa disso, disso e disso. Então, nesta hipótese, eu tenho dúvida se na decisão que julga o pedido genérico é agravo ou apelação. E tenho dúvida se a decisão que julga a liquidação de sentença é agravo ou apelação. Então, nestas hipóteses, existe a possibilidade de se aplicar o que já existia no código anterior e se aplica hoje, que é o chamado princípio da fungibilidade. O que é o princípio da fungibilidade? Também chamado de recurso impróprio. O que é isto? É quando a parte interpõe um recurso que tecnicamente não é adequado, mas existem dúvidas acerca do cabimento deste recurso ou não. Tem autores que dizem que cabe, tem autores que dizem que não cabe. E aí eu tenho dúvida. Então, nestas hipóteses, eu peço para o tribunal aplicar o princípio da fungibilidade ou do recurso impróprio, ou seja, eu digo, eu entro com esse, mas caso Vossa Excelência entenda que não é este, que então receba este como se fosse aquele que o senhor quer. Tá? Esse é o princípio da fungibilidade, chamado de recurso impróprio. Só que há muito tempo, cara, eu falo há muito tempo, desde 73, não vai lá para Roma. O Superior Tribunal de Justiça já identificou alguns critérios, alguns requisitos para que possa ser aplicado o princípio da fungibilidade. Não é em qualquer hipótese, eu errei o recurso, quero fungibilidade. Não cabe. Existem critérios rígidos, critérios objetivos para que eu possa aplicar o princípio da fungibilidade. Cuidado, quando eu falo de critério objetivo, não quer dizer que este critério exista na lei. Eu estou dizendo que ele existe na jurisprudência. Pode existir na jurisprudência também. E, neste caso, os critérios são jurisprudenciais. O Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: quando é que pode ser aplicado o princípio da fungibilidade, do recurso impróprio? Primeiro critério, quando houver uma dúvida objetiva. Primeiro critério objetivo. A dúvida na escolha do recurso, em qual deles é o correto, esta dúvida, preste muita atenção, ela é objetiva.
Por que eu digo que é objetivo? Porque é totalmente diferente de uma dúvida subjetiva. Qual é a diferença? Na dúvida subjetiva, quem tem a dúvida sou eu, advogado. Como é que se elimina uma dúvida subjetiva? Estudando. Uma dúvida subjetiva é quando a pessoa não domina o assunto. Quando a pessoa é um incauto, não estudou e não sabe. Nesta hipótese, não cabe aplicar o princípio da fungibilidade. Só quando a dúvida for objetiva. O que é uma dúvida objetiva? É uma dúvida que não reside única e exclusivamente na cabeça do advogado. É uma dúvida que ultrapassa a cabeça do advogado e que esta dúvida eu também a encontro na doutrina e também a encontro na jurisprudência. Tem autores que dizem que cabe apelação, tem autores que dizem que cabe agravo. Na jurisprudência eu encontrei acórdãos dizendo que cabe agravo, encontrei acórdãos que dizem que cabe apelação. Então é uma dúvida que não reside na cabeça do advogado, por isso ela é objetiva. Então a dúvida tem que ser objetiva. Basta que esta dúvida seja objetiva? Não. É necessário que o erro na interposição do recurso inadequado, que inexista erro grosseiro. Uma coisa está vinculada à outra. O que é um erro grosseiro? Vamos lá. O erro grosseiro é quando a dúvida for subjetiva. Aí o erro é grosseiro. Porque não é um erro que se justifica através do estudo aprofundado, doutrina e jurisprudência. Por isso ele é grosseiro. Então, são basicamente esses dois requisitos. Há um terceiro que hoje já não se aplica mais. O terceiro requisito que havia, e se discutia muito no Código 73, era que o recurso impróprio deveria ter sido utilizado dentro do prazo do recurso próprio. E isso no Código 73 era importante, porque lá o agravo tinha 10 dias e a apelação 15. Então, se o recurso cabível fosse apelação, ou melhor, se o recurso cabível fosse agravo, e eu, na dúvida, interpusesse a apelação no 15º dia, a jurisprudência e a doutrina diriam o seguinte no Código 73. Não vou conhecer o teu recurso, não posso aplicar fungibilidade, porque o recurso correto tem 10 dias e o teu tem 15. Então, se eu aceitar a apelação pelo agravo, está fora do prazo, não posso. O Nelson Neri era o único que rebatia esse terceiro requisito. E predominou a tese do Nelson Neri. Em que sentido? Porque hoje nós vamos estudar mais adiante, dentro de uns requisitos, lá no artigo 1003, nós vamos ver mais adiante, lá no 1003, diz o seguinte, o parágrafo 5º do 1003. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Salvo os embargos, que tem prazo de 5 dias, todos os demais são 15. Então, acabou com este problema. Mas e se eu tiver dúvida entre apelação e embargo? Não há fungibilidade, porque não há dúvida objetiva entre apelação e embargo, entre agravo e embargo. Regra geral é entre apelação e agravo ou entre recurso especial extraordinário. Tá? Então, nessas hipóteses, como o prazo unificou, então qualquer prazo é 15 dias, não tem mais o terceiro requisito. Repetindo, para finalizar a matéria. Hoje, na adequação do recurso, eu tenho que ver se o recurso é adequado, está ótimo. O recurso, se for inadequado, eu tenho que ver se a inadequação do recurso pode ou não ser aplicado o princípio da fungibilidade do recurso impróprio. Ele vai poder ser aplicado se houver o cumprimento de 2 requisitos objetivos. Se houver dúvida objetiva quanto à interposição do recurso e não houver erro grosseiro. E incidindo esses 2 requisitos objetivos, eu posso aplicar o princípio da fungibilidade e aceitar o recurso impropriamente interposto como se fosse o recurso interposto preenchendo esses 2 requisitos. Certo?